A modernidade tornou as pessoas estranhas. Isso é um fato. Vivemos num tempo estranho, onde tudo está tão estranho, porque as pessoas colocam nas coisas a sua estranheza, o seu estranhamento. Aquela simplicidade da vida, a beleza observada nas pequenas coisas, se tornou algo extraterrestre, alienígena, que não faz parte da vida das pessoas hoje. O que conta para elas é a megalomania, as aparências, a ostentação, as aparências, a encenação. Toda essa megalomania existencial tornou a vida artificiosa, artificial, estranha, antinatural. Hoje experimentamos na vida em sociedade uma falta tremenda de naturalidade. E onde não existe a naturalidade, tudo se torna estranho. O que é a naturalidade? É a familiaridade com as coisas. A familiaridade consigo mesmo, com o semelhante, com a natureza, com as leis espirituais atuando na vida. Onde esta naturalidade surge, de dentro para fora, essa percepção natural das coisas, o ser humano se familiariza com aquilo que está ao seu entorno, com aquilo que está ao seu redor. E daí a vida se torna fluida, porque a fluidez da vida depende da naturalidade. Pessoas naturais são fluidas. Pessoas naturais têm uma fluidez, enquanto que pessoas artificiais não fluem, não têm fluidez, mas sim uma rigidez. Existe um acorrentamento, existem amarras onde a naturalidade não se estabelece e não se coloca como o critério principal na vida de alguém. E a modernidade foi justamente essa tentativa desastrosa dos seres humanos de recriarem a sociedade humana, de mudarem as coisas, de transformarem tudo, seja a política, a economia, as relações, os comportamentos, as vestimentas, as crenças, a filosofia, a ciência, a arte. Tudo foi tamanhamente modificado nos últimos séculos que agora sobrepõe-se um sentimento de estranheza, um estranhamento. Tudo está esquisito hoje. As peças não se encaixam mais, porque essa vida artificial foi criando divisões e mais divisões e divisões, e agora estamos num choque de ideias, num choque de conceitos, num choque de opiniões, e isso torna a vida em sociedade tensa. Existe hoje uma tensão no ar, as pessoas estão tensas, os discursos estão tensos, os debates estão tensos, seja na política, no âmbito das perspectivas econômicas, das religiões, da ciência, da filosofia, existe uma tensão. E essa tensão, ela é resultante de uma falta de conexão com as leis naturais, com as leis espirituais, com a vida em si. O ser humano se afastou da vida. A naturalidade da vida hoje já não toca o coração das pessoas. A simplicidade da vida, a beleza das coisas simples, isso não toca o coração das pessoas, porque estão numa megalomania. Os seres humanos se tornaram megalomaníacos, porque a modernidade é megalomaníaca, a modernização é megalomaníaca.
Essa mania de querer mudar tudo a cada instante, de querer modernizar as aparências, a estética, a arquitetura, os conceitos, as teorias. Toda essa tentativa de modernização tornou tudo tão artificial, estranho, sem sabor, sem gosto, sem sentido. Os seres humanos hoje são estranhos sobre a Terra, estranhos na vida em sociedade, porque esta sociedade artificial, ela foi sendo cunhada através de conceitos errados, que a modernidade foi semeando, que o processo modernizador foi lançando ao longo do caminho. É claro que por trás do processo modernizador estão os próprios seres humanos, com seus equívocos mentais. A partir do momento que as pessoas cultivaram em demasia o raciocínio e subjugaram o espírito, passaram a recriar o modelo social, o modelo de sociedade. E de lá por diante, as diferentes sociedades pelo mundo afora foram se afastando da naturalidade, do cosmos com a sua fluidez. As sociedades enrijeceram porque tudo aquilo que é cunhado apenas com a mente se torna algo rígido, que não tem movimento em si. Se os seres humanos tivessem permanecido mais naturais, receptivos, sensíveis aos apelos da vida, as diferentes sociedades pelo mundo afora seriam vivas, seriam belas esteticamente. Existiria uma estética, existiria uma identificação das pessoas para com suas sociedades, um sentimento de identidade. Não existe mais sentimento de identidade hoje. Verdadeiramente e de coração, as pessoas não se identificam mais com coisa alguma. Onde elas pensam que existe uma identificação, é algo forçado pela mente. É uma imposição mental daquele que se identifica com ideologias, com teorias. Estas são as identificações. Estas são as perspectivas que os seres humanos foram formulando, construindo, onde não existe identidade de verdade. Teorias, ideologias não se identificam com as pessoas, porque são construtos artificiais, são externalidades, são coisas completamente contra a natureza humana. O ser humano não precisa disso, ele precisa apenas despertar, precisa apenas ser, precisa apenas entender o que a vida precisa dele. Individualmente, é um trabalho individual de cada um. Acordar é um trabalho individual. Vigiar e orar é um trabalho individual. Sintonizar-se é um trabalho individual. Alcançar a vibração adequada é um trabalho individual. Para consigo mesmo, partindo de si mesmo. Mas as ideologias, as teorias, tudo isso é algo coletivo. Alguém cria isso, mas pessoas vão aderindo a essas ideias, acreditando identificar-se com essas ideias, mas é uma falsa identificação. Não existe ali um real e verdadeiro sentimento de identidade, uma relação de pertencimento com aquilo que se segue. Existe ali um salto cego no escuro, onde o ser humano simplesmente adere a alguma coisa que na verdade não tem nada a ver com ele, porque a única coisa que tem a ver com ele é a vida, é o cosmos. As leis espirituais
as energias espirituais, tudo isso somente pode ser contactado individualmente, pode ser conectado individualmente. A ligação para com isso é individual e não coletiva. Mas onde os seres humanos fazem isso individualmente, depois se associando a pessoas da mesma espécie, surge o verdadeiro espírito de comunidade, o verdadeiro espírito comunitário. Algo que as ideologias, as teorias não criam, né? Por trás das ideologias existe o quê? Um espírito comunitário artificial, onde pessoas cegas seguem seus líderes cegos. E tudo isso leva ao colapso, ao desmoronamento. Porque ali não está a satisfação, ali não está o espírito de identidade. A verdadeira identificação só pode surgir, o verdadeiro espírito de identidade somente pode surgir onde o ser humano faz primeiramente o seu dever de casa, o seu trabalho de casa dentro de si mesmo, onde ele desperta. Daí sim ele passa a ter um critério para identificar-se com aquilo que tem algo a ver com ele numa perspectiva natural, sem forçar a barra. Então a modernidade tornou as pessoas estranhas, as sociedades estranhas, as relações estranhas, os relacionamentos estranhos. As trocas se tornaram estranhas. Porque no processo modernizador, o que é buscado é apenas o sucesso material, as aparências, a projeção, o materialismo. E isso afastou as pessoas da naturalidade. E agora elas já não sabem quem são e ficam seguindo cegamente as propostas que são vendidas por meio de ideologias, teorias e tantos absurdos que estão aí desviando as pessoas do seu caminho e atirando umas contra as outras. Se hoje as sociedades estão tão divididas, é porque as pessoas aderiram a uma existência artificial, onde não existe mais um espírito de identidade e identificação para com o outro, né? Mas um falso espírito de identidade com ideias, teorias e ideologias, onde a sociedade se fragmenta e as pessoas se aniquilam entre si. Nesta sociedade moderna e estranha, onde tudo está cada vez mais estranho e os seres humanos já não se identificam com nada verdadeiramente. Estão sem identidade, estão sem identidade e sem identificação. Certo? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!